Então, agora nós vamos visualizar aqui o código-fonte da tela documento origem. Primeiramente aqui, verificando no DER, nós temos aqui a tabela documento origem, onde nós temos apenas dois atributos, que é o ID e a descrição, ok? Navegando aqui no sistema, nós temos a chamada aqui ao método origem de documento. Aqui está a tela origem de documento. Nós temos aqui uma grid com as duas colunas, ID e descrição, tá? E os respectivos botões aqui de inserção, edição, exclusão e reload e save, tá? Então vamos aqui realizar um teste de inserção de documento de origem. Vamos salvar este documento de origem, tá? Podemos verificar aqui no banco de dados que este registro foi incluído lá na nossa tabela documento de origem. Nós temos também a funcionalidade aqui de edição do registro. Então nós podemos editar esse registro, ok? Se nós verificarmos aqui novamente, podemos ver que foi alterado o registro. E podemos também excluir uma origem de documento. Aqui o sistema solicita a confirmação da exclusão. Clicamos em sim e ele exclui o documento aqui do nosso banco de dados, ok? Bom, então vamos agora visualizar o código-fonte desta tela, tá? Então nós temos aqui no pacote com.t2tirp.contas-a-receber.cliente a classe documento origem grid, ok? Aqui está. Nós temos aqui um insert button, um edit button, um delete button, um reload button e um save button, tá? Todos esses botões estão vinculados aqui à minha grid, que é a grid onde vai ser listados lá os documentos origem. O value object class name desta grid é com.t2trp.contas-a-receber.documento origem vo, ok? Vamos verificar aqui o código fonte, tá? Aqui no código fonte, lembrando novamente que esta é uma tabela que estende lá o internal frame do OpenSwing, ok? Aqui no construtor desta classe, nós temos aqui como parâmetro o documento origem grid controller, aonde está localizada essa classe. Também aqui no pacote com.t2trp.contas-a-receber.cliente, nós temos aqui a classe documento origem grid controller, tá? Então esse aqui vai ser o controller da minha tela documento origem. Aqui nós definimos qual que é o controller da nossa grid, tá? Criamos aqui um método getGrid1, onde nós retornamos a grid que nós estamos trabalhando na tela documento origem, ok? Bom, aqui no controller documento origem grid, nós temos aqui definido o request name lá do lado do servidor, que é documento origem grid. Então aqui no pacote com.t2trp.contas-a-receber.servidor, nós temos a classe documento origem action, ok? Então nesta classe nós iremos realizar as ações de documento origem. Vocês podem verificar aqui que o nome da requisição é documento origem action, ok? Então vamos lá. Essa tela é bem parecida com as outras que nós já vimos neste curso, tá? Então nós temos aqui o método loadData, onde nós temos aqui informando um parâmetro que é a ação que será executada pelo servidor e posteriormente nós solicitamos lá a requisição para o servidor. Então aqui na classe documento origem action nós temos aqui primeiramente, o sistema irá verificar qual ação que ele vai executar. No caso lá do método load, ele vai executar a ação de load. Então ele executa aqui o método load. Ao executar o método load, ele vai buscar lá no banco de dados todos os documentos de origem cadastrados no sistema, ok? Nós temos aqui também o método insert records, ele é idêntico ao que nós já vimos anteriormente nas outras classes, tá? Então nós temos aqui um hash map, nós temos dois parâmetros. O primeiro parâmetro informa
qual a ação que será executada, no caso aqui será a ação de insert, tá? E no segundo parâmetro que nós incluímos aqui nesse hash map, nós enviamos os registros que serão incluídos e solicitamos lá ao servidor que ele faça essa inclusão. Então aqui ele verificou que a ação é de insert e ele vai executar aqui o método insert, ok? Então aqui ele verifica quais objetos serão incluídos no banco de dados e realiza a inclusão dos mesmos, tá? Bom, aqui no controller nós também temos o método updateRecords, que nós iremos atualizar os registros aqui. Então nós informamos lá para o servidor que a ação é de update e informamos os registros antes das alterações e após as alterações. Bom, vocês podem verificar que esses objetos que nós estamos informando aqui, tá? Eles são provenientes aqui dos parâmetros desses métodos load, insert, update e delete. Então esses objetos são enviados automaticamente aí pelo OpenSwing, tá? Então aqui novamente nós criamos um grid params e enviamos lá para o servidor a requisição de update. Aqui no lado do servidor, no documento origin action, a classe identifica que é uma ação de update e executa o método update, tá? Ele identifica aqui os objetos antes das alterações e os objetos já alterados. Diante dessas informações, ele realiza as alterações lá no banco de dados e salva essas alterações. Continuando aqui no controller, finalmente nós temos o método deleteRecords. Da mesma forma, nós temos aqui um hash map, tá? Incluímos aqui os parâmetros nesse hash map, onde o primeiro parâmetro é qual ação que o servidor irá executar, no caso aqui a ação de delete, e quais objetos serão excluídos, que nós temos aqui um array list, tá? Então aqui nós temos vários objetos. Nesse sistema nós estamos enviando apenas um, porque a grid está configurada para que seja selecionado apenas um registro por vez, mas o padrão, se você quiser configurar a sua grid lá para que seja selecionado mais de um registro na grid e excluí-los, você também pode, ok? Então aqui novamente nós solicitamos lá a requisição para o servidor e aqui na documento origin action ele verificou que é uma ação de delete e executa o método delete. Ele busca aqui quais são os registros que serão excluídos e faz as suas devidas exclusões lá no banco de dados, ok? Então dessa forma aqui nós verificamos todo o código fonte aqui da nossa tela origem de documento.